E aí, físios, sejam muito bem-vindos ao o nosso módulo Entrevista com Especialista. Hoje é o nosso terceiro encontro. A gente vai conversar um pouquinho com a Luísa Magalhães, fisioterapeuta, formada em 2020, como ela estava contando para nós agora nos bastidores. Então, assim como foi com o Dr. Lucas Sena, com o Rafael Linhares, a gente conversou anteriormente sobre o idoso no hospital, a reabilitação intra-hospitalar. Depois, com o Rafa, como reabilitar esse idoso fora do hospital, chegando numa instituição de longa permanência para idosos. E agora, o foco com a Luísa, a gente vai conversar sobre o ambulatório. Vários nossos alunos aí estão trabalhando em clínicas, seja de cardiorrespiratória, seja na clínica voltada ao envelhecimento, ao idoso, e eu tenho certeza que a Luísa vai nos dar dicas de ouro, vai compartilhar a experiência. Quem já segue ela no Instagram, viu? Ontem mesmo fez um stories que eu até printei, porque é conteúdo de valor, mostrando, além da polêmica, né, que a gente gosta sempre, mostrando os equipamentos necessários, o valor, o preço que a gente investe para estar entregando uma qualidade, para a gente ser melhor, ser destaque, que é o que ela vem sendo. E a gente tem que enaltecer isso, né, Yuri? A gente quer os melhores aqui, quem faz a diferença e quem cada vez busca se aprimorar e melhorar. Então, seja muito bem-vinda, Luísa. Eu vou começar te perguntando quem é a Luísa. Compartilha para nós a tua história de vida na fisioterapia, como foi a tua formação e como está sendo a tua carreira até agora. Gente, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a vocês, Yuri e Murilo, pela oportunidade de estar aqui. Murilo, eu já te sigo há um tempo, desde quando eu saí da faculdade, você tá lá no Instagram, e já te sigo desde a época que eu criei o meu Instagram profissional. O Yuri eu fui conhecendo aos poucos, e ele ganhou meu coração também. Porque o Yuri é uma pessoa muito incisiva, muito assertiva. E eu gosto do jeito que ele fala, sabe? Então, vocês estão de parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Obrigado. E vai agregar muito na vida, não só de nós, né, fisioterapeutas, mas dos pacientes, principalmente. E quem é a Luísa? Gente, a Luísa é uma loucura. Solta o ouro. É. A Luísa é uma grande loucura. Muito. Eu sou extremamente agitada, mas muito agitada. Eu não consigo ficar parada. E assim como vocês, eu gosto muito de desafio. E eu não gosto de... eu não gosto de viver no comodismo, entendeu? Eu não gosto de viver no comodismo e, como minha mãe sempre fala, Luísa, a pessoa que se destaca é aquela que dá a cara para bater. Porém, quando a gente dá a cara para bater, a gente pode apanhar ou a gente pode receber um carinho. Mas não deixa de fazer e dizer para o mundo aquilo que você faz por medo. Você pode receber carinho. Então, desde a faculdade, eu sempre fui uma aluna muito presente. Então, eu comecei na graduação de enfermagem, não gostei do curso, não fazia parte de mim, e aí eu matava as aulas de enfermagem para assistir as aulas de fisioterapia. Gente, é assim, né? E aí, lá na fisioterapia, eu me encantei, porque o primeiro estágio que eu fiz, que era uma prática assistida, o que aconteceu? Eu caí direto em cardiopneumo, na prática de cardiopneumo. E eu ficava, assim, encantada. Cara, como é que o exercício melhora na hora a saturação do cara ali, do enfisematoso? Como? Que remédio é esse? Eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, né, naquela época, fisioterapia era ortopedia e pilates. Eu não conhecia nem a neuro, gente. Não conhecia nem a neuro. Eu caí de gaiato mesmo, porque eu me apaixonei na capacidade que o exercício tem em trazer cura. Então, para mim, esse foi o maior encanto da minha vida, logo de cara, conhecer a fisioterapia pela cardiopneumo. E aí, ao longo de toda a minha graduação, eu me especializei já na faculdade, porque eu queria sair da faculdade e já trabalhar com cardiopneumo. Mas aí, o que aconteceu em 2020, pessoal? A pandemia aconteceu e, infelizmente, né, eu formei com 75% só da prática. Então, eu quase não fiz estágio. Eu não fiz estágio de cardiopneumo, gente. Eu não fiz estágio. Eu tinha me preparado a graduação inteira
mas na hora do vamos ver, o negócio não aconteceu. Foi uma frustração muito grande. Mas eu fiz muito estágio no que antigamente a gente chamava de asilo. E até hoje é chamado de asilo na cidade. Infelizmente, né? Eu fazia estágio numa instituição de longa permanência e eu amava estar lá dentro. Porém, eu não sei por que cargas d'água, na graduação, as pessoas te ensinam que você não pode se apegar ao idoso. E aí, eu não conseguia entregar o máximo de mim porque eu achava que eu não podia ter um carinho por ele. Que ele não podia me dar um presente, que eu não podia levar uma lembrancinha, que eu não podia sentar para tomar café. Eu ficava horrorizada. Eu tinha que ser um robô lá dentro. Então, quando eu saí do estágio, eu falei, nossa, eu vou trabalhar com tudo menos com idoso, né? Mas a vida bate na gente várias vezes, várias formas. E o primeiro paciente que eu peguei foi uma idosa. Uma idosa que ainda chegou com uma outra queixa, não era cardiopneumo, e aí ao longo do processo a gente foi analisando os distúrbios, conhecendo, inseri ela no programa de reabilitação. E é uma paciente que é uma grande amiga minha, ela tem 80 anos. E foi assim que começou. Eu sempre fui sempre gostei de perguntar muito. Eu sempre fui aquela aluna chata, que tinha que entender os pormenores. Então, eu sempre fui chata, gente. E extremamente agitada. Ô Lu, você sabe que você estava contando, cara, e eu estava lembrando um pouco da minha trajetória também na fisioterapia. Eu também não queria ser fisioterapeuta antes de entrar na graduação. Eu queria ser jogador de futebol. A única coisa que Ousado! A única coisa que eu sabia de fisioterapia é que jogador, que atleta fazia fisioterapia. Sim. Mas nunca que pensei que ia trabalhar com idoso. Então eu tava lembrando um pouco da minha trajetória também. E eu comecei a pensar como que era o teu contato com a pessoa idosa, porque é muito comum a gente se identificar depois que a gente tem a experiência, igual você teve. Como que era a tua experiência com a pessoa idosa antes da fisioterapia e como que é hoje a tua experiência com a pessoa idosa trabalhando, né, ali diretamente com o idoso? Desde pequena, pessoal, por ser uma pessoa muito agitada, eu sempre gostei de ouvir muito o que as pessoas mais velhas tinham para me dizer. Então, eu sou a irmã mais velha de 5. Nossa. Eu sou a irmã mais velha de 5. E na minha família não tem muito idoso. Por enquanto, né? Mas eu não tive os meus avós faleceram antes de eu nascer. As minhas avós, uma morava muito longe, então não tive muito contato. A minha outra avó paterna, eu tive um pouco mais de contato. Mas eu sempre fui uma criança e uma adolescente que gostou de estar entre as pessoas mais velhas para escutar as histórias e aquilo que eles tinham para dizer. E por conta disso, eu desenvolvi muito o que a gente chama hoje de escuta ativa, né? Porque quando eu fui fazer o cursinho para entrar na faculdade, eu morei 1 ano e meio em São João da Boa Vista, que foi a cidade que eu estudei, com a minha avó. E a minha avó, ela é assim o too much do envelhecimento. Até antes da pandemia, ela jogava vôlei, ela dirigia, ela fazia maratona, ela tem namorado. Sim, gente. Isso assim, com 80 e poucos anos, sabe? Então, Essa é a meta de vida. Gente, se Deus quiser, estaremos lá. Se Deus quiser, Ele quer. Então, estar com ela durante esse 1 ano e meio me fez uma pessoa muito mais paciente e resiliente. E eu também, apesar de não ter tido avós, meu pai é casado de novo, eu tenho uma madrasta, e o pai dela eu sempre fui assim, a menina dos olhos dele. Então, ele sempre fez tudo para mim e era um amor assim incondicional. Ele faleceu em 2015 por conta de cirrose medicamentosa. Foi uma pessoa assim que marcou muito a minha vida. Ele foi quem me ensinou realmente a amar os idosos. Então, com eles ao longo da vida eu aprendi a ter muita paciência, resiliência e escutativa. Massa. E eles me ensinaram uma coisa que chama manha do aranha. Já ouviram falar? Não.
A manha do aranha é o seguinte: se você jogar uma lábia, se você escutar, se você fazer aquele chameguinho, sabe? Eles fazem tudo para você. É verdade. De verdade, de coração, né, Luísa? Não De esperando nada coração. em troca. Eu acho Exatamente. que a gente atendendo o idoso, a gente aprende muito mais, né? Porque essa escutativa que tu falou, isso é imprescindível. Largar o celular, se dedicar ao paciente, ouvir ele, independente da idade, independente do problema. Eu acho que isso acaba se tornando parte da sessão. Quando a gente ouve uma história e sem falar que quando eles nos contam, nos relatam uma coisa, é algo que eles já passaram. Se a gente for inteligente, né, Luísa, a gente não vai passar pelo mesmo problema. A gente está ganhando anos na nossa vida. A gente está ganhando muito tempo quando a gente ouve, aprende e pratica aquilo que a gente está falando. E eu me identifico muito quando a Luísa fala, conta essa história também. Eu venho de uma família que tem residenciais de idosos, e quando tu fala lá no início dessa inquietação, eu acho que nós três aqui, né, a gente é inquieto por projetos, a gente é inquieto por alcançar mais pessoas, inquieto por buscar mais. Eu na graduação também, Luísa, eu falei, olha, eu não aprendi nada, eu vou sair daqui sem ter aprendido nada. Então, Desesperador. Eu vou nesses congressos, tá os caras de terno dando uma palestra, e eu não vou conseguir fazer isso ainda. A professora falou, não, gente, calma, Murilo. Está recém-formando, tu pode passar por um mestrado, vai passar por uma especialização, tu vai passar por anos de experiência, então tu vai adquirindo tudo isso. Os caras que estão lá já têm um cabelinho branco, ele já tem uma longa jornada pela frente. E a gente está construindo a nossa, né, Luísa? A gente tem uma vontade muito grande, a gente que ainda é novo, enfim, recém-formado, a gente tem uma vontade muito grande de querer mudar o mundo, né? A gente quer as coisas para ontem, e as coisas não são para ontem. E trabalhar com idoso, você entende exatamente isso. Hoje eu ainda comentei com uma cuidadora de uma paciente que a gente tem que comemorar todas as vitórias. Todas as vitórias são importantes. E trabalhar com esse público nos faz enxergar as vitórias de uma forma diferente. Porque, sim, o idoso conseguir colocar a bolinha dentro do cone é uma vitória. Né? Para ele conseguir realizar todo esse movimento, tirar as costas da cadeira, chegar para frente, acertar o alvo, gente, para a gente é muito fácil, mas para eles é um acontecimento. Exatamente. Quando a gente chega na casa de um paciente, ele relata para nós que agora ele consegue colocar meia, que ele está tomando um banho melhor, ele está se alimentando melhor, isso tudo já muda, já impacta na qualidade de vida e na vida dele, né? Eu recebi um vídeo de uma amiga essa semana, que eu atendo a avó, que a avó já é paciente minha há um tempo, acho que 1 ano, e ela foi passear no shopping. E ela ficou encantada em ver a avó subindo a escada rolante, sem cair, com equilíbrio bom. Assim, Luísa, olha, minha avó, 85 anos. Falei, pois é. E vai a gente andar na escada rolante. A gente pensa, né? Eu sou eu tenho um pouco de TDAH, eu tenho que ficar concentrado em cada degrau para não cair. Sim. Mas, enfim, Luísa, e aí? Agora a gente falando sobre mudar essa qualidade de vida do paciente, melhorar o dia a dia dele. Quando o paciente chega para ti, na clínica, a gente que já te segue, vê tua estrutura e todos os equipamentos. O paciente, por exemplo, com o assunto da nossa aula, que é o idoso hospitalizado, o cara tem uma alta, a gente sabe da perda de função, perda de força. Como que tu direciona, como tu recebe esse paciente? Qual é o teu primeiro contato? O que tu faz com esse paciente? E a partir disso, como tu consegue acertar mais na tua reabilitação? Claro que a gente tem que ser humilde, né? Sempre melhorando, ajustando aqui e ali, mas como que tu consegue fazer o mais assertivo? Olha, gente, a primeira coisa, e acho que a dica mais importante que eu posso dar para vocês que estão recebendo um paciente que saiu de uma hospitalização, principalmente, né, o idoso no caso, receba ele com um sorriso no rosto. Boa. Porque o que eu ouço de todos os pacientes que me procuram é que eles são encantados pelo meu sorriso. Porque, independente do estresse que eu esteja, de tudo que está acontecendo na minha vida, o foco ali é ele. E a gente sabe que o processo de hospitalização para o idoso é algo muito sofrido, é algo muito doloroso. Né? Eu tenho muitos pacientes que pararam de andar, pacientes com Alzheimer que que ficaram 10 dias hospitalizados e nunca mais voltaram a andar. Às vezes esse paciente já estava dando sinais anteriormente
mas a família não tinha um acompanhamento ali, alguém para dizer, alguém para alertar, olha, vai acontecer, é uma doença progressiva. Aí o paciente interna e a gente chega para atender. Isso no paciente domiciliar, né? Agora, quando o paciente chega na clínica, ele ainda está com a capacidade de funcionar um pouco melhor, né? Do que o paciente que está em casa, acamado. Mas a primeira coisa, recebam eles com um sorriso no rosto, porque o idoso sente muita falta de carinho. Eles são extremamente carentes, a maioria, gente. E, eu não gosto. Gosta sim. Dá um abraço bem quentinho para ver se eles não gostam. Eles gostam. Então, o paciente chegou no meu consultório, é sorriso no rosto. Sorriso no rosto, eu ofereço água, eu pego na mão, gente, eu abraço, eu elogio. Nossa, como a senhora tá linda hoje. Como eu não te conhecia antes. Ou se é um senhor, cara, o senhor tá muito cheiroso. Então, você tem que encantar. Essa é a diferença, eu acho, da gente que trabalha com idoso. A gente tem licença poética para encantar. Porque Luísa, quando a gente... deixa eu te contar. Pode contar. Agora te falando, eu cheguei aqui na Austrália com o mesmo clima que a gente faz isso no Brasil, né? De adotar o idoso, virar neto do idoso. Sim. Quando eu abracei um idoso no residencial, de idosos aqui, nossa, ele ficou chocado, a mulher ficou chocada e me falou assim, não me touch me, não me toca. Tipo, aqui na Austrália não tem esse calor humano, esse toque, daí eu me senti muito mal, eu me senti muito errado. Hoje eu consigo apertar a mão dela para cumprimentar ela. Mas então, quanto o brasileiro, né, quanto a gente gosta desse carinho, desse afeto, eu acho que isso, como tu disse, empatia, a gente chegar no ambiente e sentir acolhido, como tu disse, faz toda a diferença. Isso é parte do tratamento. Eu recebi essa semana, eu atendi na segunda-feira, eu ainda contei no Instagram, atendi ontem, né? Uma paciente que sofreu uma queda, hospitalizou e chegou no consultório. E é uma paciente, assim, bem peculiar, ela é a avó de uma amiga minha, e ela havia tido experiências muito ruins com a fisioterapia anteriormente. Então, quando a neta contou que ela ia precisar voltar para a fisioterapia por conta de mais uma queda, que só esse ano ela já teve 4. Nossa. Só esse ano ela já teve 4. Ela quis, assim, morrer. Não, eu não vou fazer fisioterapia, porque fisioterapia dói, porque ela vai fazer isso. Já chegou cheio de preconceito, mas porque, gente, eu falo para todos eles, realmente, fisioterapia dói. Fazer exercício não é gostoso. Mas, se você faz o exercício com alguém que tem um chameguinho, que tem a manha do aranha, né? Alguém que te conforta, fica muito mais gostoso. Não adianta. Não adianta. Então, o paciente chegou no teu consultório, o idoso chegou, gente, seja caloroso, tá? Seja brasileiro, você tem licença poética, você pode, com o idoso você deve ser amoroso. Tá permitido, né? Só não vai tratar que nem criança, tá? Porque eles não suportam isso. Tem idoso que gosta, tá? Eu tenho alguns idosos que gostam de falar um diminutivo, enfim. Mas você tem licença poética, então, por favor, seja caloroso. E aí, o que eu explico, né? Eu avalio todo idoso, tanto é que a minha avaliação demora uma média de 1 hora e meia, alguns casos 2 horas. Por quê? Porque eu avalio todos os componentes, né? Tá, o paciente chega com uma queixa de queda, mas eu não vou avaliar só força muscular, amplitude de movimento. Eu faço avaliação respiratória junto, porque, gente, o idoso é um compilado, né? Como diz o Rafa Linhares, você não tem que saber um pouco de tudo, você tem que saber muito de tudo. Né? Você tem que saber muito de tudo. Então, o idoso chegou, ele tem a queixa principal dele, porque eu sei que na faculdade a gente se apega muito só na queixa principal. Não, a gente vai trabalhar isso, ele quer isso. Não dá, no idoso não dá para ser só assim. É claro que a gente tem que atingir o objetivo principal. Mas se a gente não olhar, não tiver esse olhar 360, a gente não consegue chegar no objetivo dele. Então, faça uma avaliação bem sistematizada, uma avaliação organizada. Se você não conseguir terminar a avaliação em um único dia, não tem problema. Eu já tive paciente que eu demorei 3 dias para avaliar, de tanto que a pessoa gostava de conversar. E eu também. Eu sempre falo nos cursos presenciais que a avaliação não é uma foto, né? Ela não tem que ser congelada na primeira sessão, naquele primeiro momento.
A gente está reavaliando, a gente está avaliando e reavaliando a todo momento os nossos pacientes. É como um vídeo. Então, Isso. às vezes, não dá tempo de fazer um teste de grau, um teste senta-levanta, um teste de um equilíbrio de Berg, tudo na mesma sessão é exaustivo e cansativo, um vai interferir no outro, além de tudo. Então, muitas vezes eu falo, ó, vai pouco a pouco, deixa o primeiro para ouvir, ouve o primeiro, vai pegando os pontos principais, ao longo disso tu vai botando como aquecimento, como parte da reabilitação, uma escala, um questionário, uma avaliação. E eu acho que quando tu fala isso, eu me identifico muito, eu acho que faz muito sentido aqui para nós, né? Porque a gente trabalha muito parecido. E tem uma coisa, sabe, Murilo? Porque eu ainda recebi, no dia que eu avaliei essa senhora, a neta dela falou assim para mim: não, mas não precisa de avaliação de pulmão, não. O problema dela é que a gente precisa instruir a família. Porque a família, gente, é a peça-chave ali. Porque se você não tiver a família do teu lado para entender o que você está fazendo, a família só vai atrapalhar o teu atendimento. Então, desde o momento que a família entra em contato com você e te conta o que aconteceu, naquele primeiro contato você precisa trazer instrução. Então, hoje, por exemplo, uma outra pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram e contou que o problema da mãe é roncar. Perguntou se a gente podia ajudar. Falei, além do ronco, o que mais que a tua mãe tem? E aí ela vai contando. Então, no início do ano, minha mãe foi internada, ela teve Covid, depois ela teve 2 pneumonias, aí ela caiu. Esqueci de te contar, minha mãe também tem Alzheimer. Então, assim, você tem que ir colhendo os detalhes, porque os detalhes no idoso importam muito. Importa muito. E você precisa trazer isso para a família. O paciente, quando eu atendo em casa, e eu vou fazer a avaliação em casa, gente, eu faço a avaliação da casa. Eu faço a avaliação da casa, falo, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa melhorar, deixa ela comer sozinha, deixa ela escovar os dentes sozinha, para de fazer tudo por ela, porque às vezes esse medo teu da família é tão grande que impede o paciente prejudica, impede ele ter autonomia. O Lu, você sabe, pode completar. Não, pode falar. É que você sabe, eu sou muito observador, vocês estavam falando e eu tava construindo aqui a representação que isso aí tudo que você tá falando tem para mim. Eu venho do hospital, né, cara? Uma das coisas que começou a me levar para fora do hospital foi essa inquietação e esse incômodo de saber o que acontecia depois. Porque o paciente ele tinha aquele período ali de internação, alguns melhoravam já tão logo, outros nem tanto. E era esse cara que eu queria saber como que ele ia embora. Isso foi me deixando incomodado, né? Aquela questão que a gente falou no início de ser incomodado, que isso que me fez buscar explicações. Eu saí um pouco do cenário hospitalar para buscar explicações. Ô, Yuri, você sabe que esse foi o motivo principal de eu não ter ido para o hospital. É porque eu formei na pandemia, então, assim, eu só tinha oportunidade de trabalho no hospital. Primeiro, porque eu não sabia nada, e eu não queria que minha mãe fosse atendida por alguém como eu. Eu sempre deixei isso muito claro, sabe? Eu não sabia nada. Eu não sabia nada nem daquilo que eu queria fazer direito, tanto é que depois eu fui fazer especialização no Einstein, fiz especialização no INCOR, fiz um monte de curso fora. Então, e eu pensava assim, cara, mas aí eu vou ver a pessoa e no outro dia ela talvez nem esteja mais lá, eu não vou poder criar o vínculo que eu gosto. Mas você sabe, Lu, que eu fui orientado, assim, quando eu comecei no hospital, de que a gente não podia ter vínculo com o paciente no hospital, de que a gente não poderia se relacionar, de saber o que ele fazia antes de ter internado. E eu sou meio impetuoso nesse sentido. Cara, eu sou muito contraintuitivo. Então, se alguém fala que não pode, eu quero descobrir por que não pode. Então, eu sempre fui para o caminho avesso. Eu queria saber o porquê, o que ele fazia antes, queria saber por que ele internou, como que ele era antes, porque isso me ajudava na hora de estruturar o plano de tratamento para ele no hospital. Que por mais que ele não ficasse muito tempo, a gente precisava iniciar ali para que ele desse continuidade. Só que a gente é frustrado porque muitas vezes quando vai embora, não tem essa continuação. É a nossa briga hoje, né, Murilo? É a gente fazer com que o idoso ele seja assistido em todos os cenários da vida dele. Seja no hospital, seja no residencial, seja numa clínica ou no domicílio. E partindo desse pressuposto,
a gente vê muita fisioterapia, principalmente no hospital, muito mais do mesmo. A gente chega, faz sempre o mesmo protocolozinho ali para o cara, entrega. Se for bom, beleza. Se não for, amém. O importante é só ele conseguir andar. E a gente sabe que não é muito por aí, né, Lu? O que tu faz, cara, quando o idoso chega para você, além de recepcionar ele da forma que você recepciona de forma ímpar, assim, que você faz para ter uma adesão satisfatória? Porque, como a gente sabe, o exercício ele é chato, ele incomoda. A gente tem que ter alguma estratégia, né, cara, para fazer ele aderir ao nosso tratamento e fazer com que a fisioterapia, eu sempre falo isso, cara, a fisioterapia tem que ser um negócio legal e prazeroso para ele, né, Lu? Gente, eu recebo muito essa pergunta no Instagram. O que você faz para encantar e fidelizar o teu idoso? Porque eu não consigo entender qual é a dificuldade. Mas, como a gente sempre fala, o óbvio precisa ser dito. É que você é fora da caixa, Lu, é por isso. Não, é que eu tô tão acostumada que, enfim. O que acontece, Yuri? Eu faço o paciente realmente fazer parte do processo. Pelo fato de eu ter uma escuta ativa muito bem desenvolvida, eu avalio, só que o paciente não é um número, né? Ele não é um número, então ele não tá nem aí para a quantidade de vezes que ele senta e levanta, para a velocidade que ele caminha. E aí eu trago esses dados para o cotidiano dele, para a rotina, para o dia a dia. Então, por exemplo, se a senhora continuar andando tão devagar assim, a senhora vai continuar caindo. E aí vai ser muito difícil ir para a igreja. Boa. Olha, se o senhor continuar com tanta falta de ar do jeito que o senhor tá, vai ser muito difícil o senhor continuar trabalhando na roça. Então, eu faço realmente o paciente fazer parte do processo. Parece meio óbvio, mas o que a gente vê muito, eu recebo muito estagiário, que vem gente de um monte de lugar fazer estágio comigo, e eu acho isso massa, muito legal. Eu me sinto muito importante. E o que eu mais vejo é na avaliação, né, que o aluno está ali me ajudando, ele passa os valores, mostra o gráfico, né, porque eu trabalho com um sistema de gráfico. Assim. E é isso, aí eu falo, tá, mas o que mais? Ele não tá nem aí pra... Gente, tem idoso que nem entende, que não sabe nem ler. Como é que você vai mostrar um gráfico para ele? Então, se você não trazer aquilo para o cotidiano dele, ele nunca vai aderir ao tratamento. Foi o que eu ouvi da senhora de ontem. Ela falou, e assim, é tão engraçado, porque quando a gente se comporta dessa forma, eles começam a enxergar a gente de uma forma muito diferente. E aí, eles começam a me chamar de médica. Gente, é triste, porque eu gostaria de ser reconhecida como a fisioterapeuta, mas eu tenho muito idoso que acha que eu sou médica. E até esquisito, porque tem muito médico que não fala com o carinho que a gente fala, né? Não tô, pelo amor de Deus, não tô aqui para falar mal da profissão, tá? Sim. É só para exemplificar. Eu assim, nossa, nunca uma médica foi tão educada e nunca uma médica explicou tanto para mim o que eu tenho. Porque a gente acha, é idoso, é velho, não vai entender. Né? Os detalhes importam, né, Lu? Os detalhes importam. Os detalhes, ainda mais se tratando de idoso. Eles são tão, como vocês mesmos disseram, eles são tão carentes, né, de cuidado. Às vezes a família está sempre trabalhando, sempre na correria, não tem o tempo de dar atenção. Então, os detalhes para o idoso importam demais. E assim, para esses idosos que têm uma família, mas às vezes essa família não é tão presente, gente, eu sou muito a favor do residencial. Eu trabalho atualmente no residencial. Eu sou fisioterapeuta num residencial. Então, assim, eu faço de tudo ali dentro. Uma vez eu tive uma aula, com o Murilo e com o Rafa, e eles falaram isso, né? Como é importante a gente antecipar para a família as perdas que vão acontecer. Então, hoje no residencial, quando a gente percebe, né, que um idoso começou com um desequilíbrio importante, um risco alto de cair, quando o andador não sustenta mais, a gente já chama a família e já explica isso para a família que isso vai acontecer. Porque eu recebo, gente, muito caso de paciente assim que está acamado, né? Atendo muito paciente que está acamado, que não fala mais, que se alimenta por sonda, que tem sonda de alívio, enfim, que a família quer que você coloque ele em pé.
A família quer que você estimule a marcha. E aí, mais uma vez, a gente precisa educar essa família, a gente precisa falar para essa família que o que a família quer é o que a família quer e não o que o idoso precisa. Eu, gente, já perdi muito cliente por conta disso. Porque a família que... Eu chegava, a família falava assim, ó, coloca ele para andar. Eu falava, não vou colocar. Ele precisa de outra coisa agora. O que ele quer agora é conforto. Ele não quer andar. Ele quer segurança, ele quer se sentir bem, ele quer qualidade, ele quer respirar melhor, ele quer alguém ali para ajudar a movimentar, né, o que ele conseguir. Ele não quer ficar em pé, é pro teu ego. Gente, juro por Deus, já briguei com família, já falei isso. Olha, minha querida, o que você quer é pro teu ego. Não é pro ego do teu pai. Ele não se importa com isso agora. É pesado, mas a gente precisa fazer esclarecimento. Porque às vezes desculpa, o Murilo. Vai lá, mete ficha. É porque às vezes o próprio idoso ele não tem nem condições ele não tem autonomia, né, cara, para decidir o que ele quer, como você disse. Eu já tive um episódio parecido também. A família, eu nem cheguei a atender o paciente, a família me procurou porque falou que há 2 anos atrás o pai ele era independente, fazia todas as coisas. Há 1 a 2 anos atrás. Exato. Aí quando eu tentei argumentar, explicar, só que eu vi que eles estavam bem irredutíveis e eles queriam, de fato, que o pai melhorasse. Eu falei assim, então, infelizmente, eu não vou ser o profissional que vocês querem, porque eu não vou ser capaz de fazer isso. Orientei, que Deus abençoe, mas às vezes a gente tem que justamente orientar e tratar a própria família, né? Como você mesmo disse, Lu, de a gente se antecipar de como a pessoa vai abordar a gente, né? O atendimento com idoso, gente, ele é caro. Ele é caro porque ele não custa não custa só a tua hora ali. Ele é caro porque ele custa todo o teu investimento em estudo, que tem que ser muito, em atualização, e é o teu investimento emocional. Porque você imagina virar para uma família e falar, eu preciso da avaliação de uma fono, porque o seu pai não tem condições de comer pela boca mais. Eu preciso da avaliação de um médico, porque o seu pai está em processo de morte. Então, não dá para custar barato algo que demanda da gente não só conhecimento técnico, mas é conhecimento emocional para lidar com tudo isso, gente. Hoje em dia, eu não atendo mais que 7 pessoas por dia. É de 4 a 7. Não atendo mais que isso. Sabe por quê? Porque tem dia que eu tô exausta. Porque hoje, por exemplo, era um dia que eu ia atender só 4 pessoas. Mas aí uma idosa minha, eu tava à tarde, tinha acabado de chegar em casa, eu falei, ai meu Deus, não acredito que eu vou fazer nada à tarde. A família me liga e fala, Lu, é uma paciente neuromuscular. Minha mãe tá doente, minha mãe tá resfriada. Você não pode vir aqui ajudar? Aí você larga tudo que você tá fazendo, tudo que você tinha planejado para você fazer o dia inteiro, né? Para você fazer vários nadas e vai. Então, assim, e te esgota, não vou mentir. Emocionalmente, né? Então, ele precisa ser bem remunerado, sabe? Luísa tocou em vários pontos que eu acho que a gente poderia, fazer um curso com tantas coisas importantes. Eu já sou o cara que já quero montar uma aula, um curso, porque isso é sensacional. Acho que o fisioterapeuta, ele deveria ter uma disciplina sobre dicção, oratória, comunicação assertiva, não só com idoso, não é questão de gritar com idoso, né? O que deve, assim, e eu vejo muito no residencial os caras que entram na sala já gritando. Eu falei, não é assim, não é tu gritar lá na porta, vem aqui, senta, olha nos olhos dele, fala, toca, explica, aponta, demonstra as coisas, faz o exercício para ele fazer contigo. A gente sabe idosos que já tem algum início de perda de cognição, se tu demonstrar, ele vai te repetir, é uma coisa natural do ser humano. Usa essas coisas a teu favor. Relação à família, Luísa, sensacional. Eu acho que o Rafa falou isso na última vez, e agora tocou num ponto muito que a gente não tinha falado ainda, né, Yuri, em relação ao tratamento e reabilitação com o idoso, que é o ponto de tu tá ali 24 horas. O fisioterapeuta, ele quer fechar a clínica e ele quer se desligar. Mas isso não acontece. A realidade com a pessoa idosa... Quantos aqui, eu aposto que vocês atendem vários idosos que moram sozinhos.
E eu ficava com a chave do portão, a controle da garagem, chave do apartamento, porque eu sabia que se desse uma emergência, eu seria o primeiro a ter que ajudar esse paciente, por ser profissional da saúde, por ter um vínculo, por conhecer o paciente, os seus sintomas. Então, eu acho que a gente, quando não é só dinheiro, como a Luísa disse, não é só uma hora de fisioterapia, é toda uma responsabilidade, uma relação que a gente cria com o paciente. Eu acho que isso nos torna diferente, é isso que os nossos alunos, que os nossos fisioterapeutas, quem pensa e sonha com a fisioterapia, tem que pensar, a minha vida vai ser a fisioterapia. Acaba ou não, né? Vocês que têm relacionamentos também, vocês sabem. Vocês falam, ó, a dona Maria tá me ligando, eu tô no jantar, vou ter que levantar, porque Deixo tudo e vou. é alguém importante, é algo que eu posso estar salvando a vida da pessoa. Então, a gente, como tu disse, infelizmente, os pacientes ainda nos comparam com médicos, mas por ser algo cultural, porque o médico é alguém muito inteligente, alguém que salva vidas, que faz. Só que a gente faz isso tão bem quanto médico e a gente precisa mostrar o valor e a importância da fisioterapia, o nosso conhecimento. A gente não prescreve remédio, mas a gente prescreve um outro remédio, que é o exercício, outras intervenções que evitam cirurgias, que evitam outros medicamentos, que vão levar efeitos colaterais. Então, eu acho que as pessoas têm que abrir essa cabeça. Eu acho que quem está aqui hoje, já quem pega uma aula como essa, quem vai ver uma entrevista como essa, quem está nos ouvindo, ouçam com bons ouvidos, né? Para realmente falar assim, ó, a vida da Luísa é muito fácil. Nossa, a Luísa está lá, já tem a clínica, tem os equipamentos. Não é assim. Ela fez em 3 anos, porque ela trabalha em 3 anos, aí de 2020, como ela disse que ela se formou, ela trabalhou como se fosse 10, 15 para construir em 3. Eu acho que esse é o segredo, né? Aquela coisa. Eu sou muito contra quem fala, tipo, não é, eu quero descansar, eu quero dormir, tipo, aquela frase que o pessoal fala, trabalha enquanto os outros estiverem dormindo. Eu sou assim, se eu quiser ser melhor, deixa os outros dormir. Vai todo mundo dormir, deixa eu fazer por mim, porque eu sei que a gente vai fazer o melhor e o diferencial, né, Luísa? Esses dias, meninos, teve um acontecimento complicado, que foi assim. Eu atendo um paciente no domicílio, um paciente já num estado avançado de Alzheimer, e a gente começou a perceber que o paciente estava engasgando muito, né? Muito. E aí eu falei para a filha, olha, por favor, chama uma fono para a gente, para avaliar, para ver como é que tá. Eu não domino essa parte, não é da... Por favor, chama uma fono. E a mãe não gostou. A mãe não gostou de jeito nenhum. Eu voltei na próxima consulta e a mãe ficou me cutucando, né? A esposa, né, do senhor ficou me cutucando. E eu, gente, tão entretida ali, né, com o paciente, eu fui me ligar do que ela estava falando depois. E tem uma coisa que eu falo muito pro pessoal na internet, para os alunos da mentoria, para todo mundo. Se você ouviu alguma coisa que não te fez bem, vá lá, volte atrás, volta uma casa e dá um jeito nessa situação, sabe? Tem muita gente que gosta de passar batido. Eu já fui esse tipo de pessoa e hoje eu gosto de resolver. Boa. Então, eu mandei uma mensagem para a filha e falei o seguinte, olha, eu poderia muito bem ir lá e fazer um exercíciozinho com teu pai. Mas vocês me contrataram, até porque o meu preço é bem mais alto do que da maioria, né? Então, vocês me contrataram para fazer o melhor para o teu pai. Então, nesse momento, o melhor para o teu pai é a avaliação de uma fono. Mas, se vocês quiserem que eu vá só para fazer um exercíciozinho, até porque, eu ainda falei para ela, até porque o teu pai nem entende mais o que eu tô fazendo, né? Gente, ela me pediu 1000 desculpas, falou que... olha que eu nem tinha citado o nome da mãe, hein? Nossa, perdoa minha mãe, ela tá muito nervosa, porque ela não tá sabendo lidar com a situação e não sei o quê. Não, eu tô aqui para ajudar vocês. E é justamente nesse momento que a gente precisa estar em equipe. Então, se eu for cuida da família, do cuidador, a gente faz todo o suporte, como tu disse, é caro ter um psicólogo, é caro ter outros profissionais, né, Luiz? Acaba que a gente dá todo esse suporte muitas vezes. E isso de estar disponível, cara, se eu for contar as histórias, tem uma muito boa. Eu vou contar, porque a história é muito boa. Conta que a gente gosta da história. Na minha família, pessoal, nós somos em muitas mulheres e nós somos todas muito parecidas. Eu tenho uma paciente, que eu vou chamar de Dona Maria, tá?
apelidar de Dona Maria, que já me conhece da infância, pois uma tia minha namorou o filho dela por muitos anos. Hoje, Dona Maria tem 60 anos apenas e já tem o diagnóstico de Alzheimer. E várias vezes, Dona Maria me chama pelo nome de Ana Paula, que é o nome de minha tia. O que aconteceu? Dona Maria, há um mês atrás, fez uma infecção de urina. E como a gente sabe, a infecção de urina no idoso é muito diferente, se comporta de uma forma muito diferente. A paciente teve delírios, vários delírios, e começou a gritar no meio da noite: chame Ana Paula, chame Ana Paula, chame Ana Paula. Vocês imaginam o BO que isso causou na família? Porque aí já começaram a falar que Ana Paula estava envolvida na família novamente. Sim. Porque a família não sabia que eu era sobrinha de Ana Paula. Eu não queria ter contado isso para ninguém, já para não gerar um certo desconforto. Apesar de a gente parecer muito. E aí que foi assim, o rebuliço até eles entenderem que Luísa era Ana Paula. Então a gente precisa informar a família de tudo, né, gente? Porque essas coisas podem acontecer. E foi um ar. Se não tem clareza, olha como a família se desmancha, se acaba com uma confusão. E realmente, já aconteceu do paciente sonhar com alguma coisa, paciente já com Alzheimer também, acordar acreditando naquilo, acredita fortemente, convence a família inteira, e isso dá todo um Natal de um ano que não aconteceu um Natal com a família, porque a paciente disse que aconteceu uma traição e todo mundo entrar na barca. Eu falei, gente, calma, gente, calma, não é assim. Não é assim. É o processo da doença. E se a gente não sabe, como é que a gente vai explicar isso, né, Luísa? Exatamente. E, Luísa, eu fico muito curioso, assim, quando tu conta tuas histórias, quando tu fala da tua rotina, dos 4 atendimentos, tem que dizer até 7. Eu já trabalhei 12 horas por dia em clínica. Eu quase enlouqueci, acho que foi por isso que eu falei assim, ó, eu tô perdendo qualidade. Quando eu vi que eu tava ficando exausto e perdendo qualidade, não importa se é o primeiro ou se é o 10º do dia. Eles vão querer o sorriso, tô abrindo a porta da clínica, levando até a recepção. Eles percebem. Não, é claro, muitos já falaram, o que aconteceu hoje contigo? Tá cansado? Então vamos mudar meu horário? Já ouvi isso. E quando eu comecei a pensar nisso, falei, não, eu vou diminuir minha carga horária, vou aumentar meu valor, vou achar outra forma. E aí fui pro doutorado também, falei, ó, preciso estudar mais, eu preciso me aperfeiçoar mais, vou para a área mais acadêmica, vou descansar um pouco, mas sempre atendendo, mas eu diminuí muito o meu ritmo para manter a qualidade. E hoje, o teu atendimento, Luísa, como é que é a tua logística? Tu tem domicílio, tem ambulatorial? Quanto tempo dura no ambulatorial? É diferente do domicílio? Como é que é a tua rotina? Assim, eu tô formando hoje, tá? Eu quero ser a Luísa, eu quero espelhar na Luísa. Como que eu faço? Como que eu atendo? Quanto tempo tu leva? Como é que funciona a tua logística? Gente, é o seguinte, hoje a vida da Luísa é o seguinte, todos os dias de manhã eu estou no meu consultório. Das 8 às 11 da manhã eu estou dentro do meu consultório. Eu não atendo 7 horas da manhã mais, porque a Luísa de hoje entendeu que a Luísa precisa dormir 8 horas. Eu sou uma pessoa que, para manter o meu pique, a minha energia, eu preciso dormir 8 horas. No mínimo, tá? No mínimo. Isso é autoconhecimento, né? É. Então, eu sei que se eu chegar um Cada paciente... vez eu me identifico mais, que eu também durmo pra caramba. Tem que ter ali as 8 horas de sono. Não, tem que ter, tem que ter. Então, eu atendo até às 11, às vezes paciente 11 horas também no consultório e tal. Mas, todos os dias à tarde eu faço domicílio e um dia à tarde eu estou no residencial, na quarta-feira à tarde eu estou no residencial da minha cidade e no sábado de manhã. Quando dá, porque às vezes eu jogo... Enfim, gente, eu faço a minha agenda e isso que importa para mim. Então, se hoje eu decidir que eu vou atender só 4 pacientes, eu dou um jeito e atendo só 4 pacientes, porque eu sei que a minha saúde mental é extremamente importante para a saúde mental dos meus pacientes. Porque teve uma época, Murilo, que eu também, na época do Covid, eu atendia, assim, 14 horas por dia. Eu atendia 2 pacientes junto. Eu fazia uma bagunça porque eu queria abraçar o mundo, sabe? Porque eu sou de uma cidade muito pequena, onde não tem muita informação, e eu sabia que eu podia ajudar, então eu queria atender todo mundo. Mas, no final, eu acabava perdendo muito a qualidade do atendimento, sabe?
Então, realmente não valia a pena. Não valia a pena porque eu não sabia cobrar, não valia a pena porque eu ficava exausta, não valia a pena porque o paciente não tinha resultado. Então, hoje, a Luísa de hoje entende que... E olha, pessoal, cada um é de um jeito, tá? Porque o meu namorado, o Lucas, ele é nutricionista e ele, assim, ele é extremamente workaholic. Ele atende, se deixar, das 6 da manhã às 10 da noite. Mas é o Lucas. A Luísa não é assim. Ele trabalha com idoso? Ele trabalha com mulher na menopausa. Tá difícil também, porque o idoso, ele nos suga muita atenção, né? É diferente do esporte, por exemplo, do que o idoso. O idoso, a gente tem que estar, não 100%, mas 200% ligado, porque qualquer hora pode ter um risco, né, na sessão. A dor é diferente, né, Murilo? Gente, semana passada, a minha mãe estava atendendo uma paciente para mim enquanto eu estava no residencial, e ela simplesmente mandou uma foto do oxímetro, porque a frequência cardíaca da minha paciente estava em 200. Ela tem 74 anos. Aí eu falei, mãe, é o hospital. Ela falou, mas o oxímetro. Eu falei, troca de dedo, checa o pulso. Tá igual, não consigo checar o pulso. Acho. Mãe, hospital. Não tem o que fazer no consultório. Minha mãe também é fisioterapeuta, tá? Só que ela trabalha com saúde da mulher, mas ela me ajuda algumas vezes. E aí, não é, gente? O paciente estava fazendo uma fibrilação atrial. O médico falou assim para a família, ela teve um ataque do coração, ficou internada. E assim, a gente, eu atendendo um outro paciente, pensando nela lá no hospital, se a filha tinha entendido a gravidade do fato, se a filha realmente tinha levado para o hospital, sabe? Quem era o médico que atendeu, porque, enfim, eu estava desesperada, sabe? Atendendo outra pessoa. Então, a cabeça da gente não fica só ali no atendimento. Claro que existem idosos que são mais simples, que não tem tanta comorbidade, né? Eu tenho muito idoso hoje que poderia estar de alta, mas eu não consigo dar alta para a criatura porque ele não quer, entendeu? É muito difícil. Engraçado, né? A dor saiu do quadril, aí começa a dor no joelho, né? Para ele continuar com a gente, para ele continuar. Aí dói o cabelo, sabe? Dói o cabelo, a orelha, a gente dói tudo, mas enfim. E é isso, trabalhar com idoso, você não vai fazer só um exercíciozinho, a não ser que você queira ser o mais do mesmo. Se você quiser ser um profissional diferente, porque sim, gente, dá para trabalhar com idoso e dá para viver muito bem, dá para você atender pouco. Eu sou a personificação disso. Eu atendo de 4 a 7 pacientes. Olha, e 7 pacientes é umas 2 vezes na semana só, e olhe lá. Então, dá para você viver bem, dá para você ter liberdade de vida, liberdade de agenda, de tempo. Mas você precisa ser um profissional muito diferente. Você não tem que saber só a teoria. É tua obrigação saber a teoria e como a doença vai afetar a qualidade de vida daquela pessoa. Isso é tua obrigação. Mas saber encantar, fidelizar, ter esse olhar com a família, saber instruir cuidador. Porque tem muito cuidador que não sabe o que é uma lesão por pressão, gente. Não mesmo. Muito cuidador que não sabe. Então, se você for esse profissional completo, e lembrando, a gente nunca é 100% completo, né? Dá para melhorar o tempo inteiro. Sempre. A gente está sempre evoluindo. Você consegue viver muito bem na área. Porque Luísa, sabe o que eu escuto? Desculpa, pode falar. Eu escuto o seguinte, que trabalhar com idoso é muito complicado, porque você não pode, né, cobrar um valor alto, porque é um paciente que vai viver muito tempo ali com você. Então, você tem que cobrar barato, porque é um tratamento de muito tempo. Falei, cara, mas você já explicou para a família a tua dedicação com aquele paciente? Ou a tua família já percebeu? A família já percebeu isso? É um tesouro. Ali está o tesouro. Ali está o tesouro. E as pessoas não... Eu já, desculpa, Yuri, só vou falar rapidinho. Eu já quase perdi aluno nos cursos presenciais, porque o cara gente formada há muitos anos, falar assim, a fisioterapia não é boa, a fisioterapia não dá dinheiro, olha, nunca fiquei rica com a fisioterapia. Aí eu falei, desculpa, mas aí o problema não tá na fisioterapia, tá no profissional, né? Claro que
para tu ficar rico de verdade, tem que fazer algo muito grande em escala, que venda para muitas pessoas, ou com muito valor e venda para poucos. A gente sabe disso. Mas que tu consegue viver uma vida bem confortável, bem tranquila, trabalhando por conta... Olha nós três, os três aqui, claro que a gente ainda está conquistando tudo que a gente quer conquistar, a gente não chegou nem perto ainda de uma riqueza, de um auge, não sei menos, talvez a Luísa, né, Yuri? Não, a Luísa ainda está caminhando também, viu, gente? Não é tudo isso, não. A gente tá brincando. Mas aqui, os três, por conta própria, lutando, autônomos, fazendo os nossos horários. Eu acho que isso não tem preço que pague, a gente poder escolher um horário de treinar, um horário de se alimentar, um horário de dormir, para poder ter a nossa vida também, poder viver de maneira civilizada mesmo, porque hoje eu vejo as pessoas aqui na Austrália, os brasileiros aqui, se escravizando, só pensando em dinheiro, se matando dia e noite, e aí não penso também na vida deles, no futuro e no próprio envelhecimento, né? Você sabe, cara, você quer ver rotina desgastante, é só você ir para um hospital. Eu vou te falar porque várias coisas começaram a me levar para outros cenários, assim, né? Quando eu estava no auge da pandemia, uma semana, talvez que eu trabalhasse pouco, eu trabalhava 40 horas semanais. A gente é ser humano, porque você dobra plantão. Isso em um hospital só, tá? Eu nunca tive 2 vínculos, nada disso. Agora, você imagina quem tinha 2, 3 vínculos. E tem uma coisa, cara. Se a gente for pegar o Murilo, que é o cara da pesquisa, o Murilo, quando a gente faz um estudo qualitativo, eu consigo pegar um N muito grande, porque eu estou avaliando a qualidade. Agora, se eu quero fazer um estudo quantitativo, eu preciso me importar muito com a qualidade? Não, porque eu estou entregando em grande escala. Isso é na fisioterapia. Então, se a gente quer entregar um tratamento, uma assistência, porque o cuidado no idoso não é a fisioterapia ali só, é uma assistência, né? Como vocês bem disseram. Então, se a gente quer entregar esse valor para o idoso, a gente tem que focar mais na qualidade, nem tanto na quantidade. Hoje, atualmente, cara, eu no hospital eu já não dou mais plantão. Hoje eu só tenho o meu vínculo com a preceptoria do hospital. Porque eu enxergo que ali eu ainda consigo ajudar algumas pessoas a se desenvolverem, enfim. Mas a gente primar sempre pela qualidade, nem tanto pela quantidade, talvez seja o nosso objetivo de vida. E o maior desafio do fisioterapeuta, né? Porque a gente é condicionado a ter uma agenda lotada e romantizar essa vida extremamente corrida. No começo, quando eu comecei a fazer redundância. Mas quando eu fui fazendo essa transição, cara, eu comecei a me sentir, não chateado, mas impotente, porque eu comecei a ter mais tempo, sabe? Falei, gente, mas eu tenho que estar ali e tal, workaholic, né? Desesperado para trabalhar. E aí, Lu, para trabalhar com idoso, cara, a gente tem que pensar em alguma coisa diferente, né? Você enxerga, assim, você olhando... Se você pudesse dar algumas sugestões para quem está assistindo a gente, de características para a pessoa se identificar. Tipo, não, aqui realmente é onde eu quero trabalhar, eu tenho essa vocação para trabalhar com idoso. Tem alguma característica que você enxerga que é muito particular do fisioterapeuta para trabalhar com idoso? Eu acho, de coração, que trabalhar com idoso, gente, de verdade, assim, é um dom. Porém, você consegue se desenvolver. É treinável, né? É treinável. Então, aquilo que a gente falou no início da escuta ativa é algo que você precisa ter muito. Se você não tiver uma escuta ativa, você não tem uma comunicação assertiva. E com o idoso, não é porque ele é idoso que você vai deixar de explicar. Não é porque ele é idoso que você vai deixar ele de fora do tratamento. Não é porque ele é idoso que ele deixou de existir, porque eu vejo muitos colegas tratando a doença e não a pessoa. Isso tem que ser em tudo, né? Tinha que ser em tudo. Mas no idoso, é principalmente isso. Você enxerga as queixas, você avalia, reconhece as disfunções. Como é que você vai trabalhar em cima das dificuldades para trazer isso para a realidade dele? Não é um bíceps.
não é um bíceps, sabe? Não é um quadríceps. Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo um bicep com uma paciente minha. Eu estava fazendo quadríceps e flexores de joelho. E ela assim, por que eu tenho que fazer esse exercício para dobrar o joelho para trás? Falei, porque senão a senhora não vai conseguir agachar e depois levantar do chão com qualidade. Então, aqui a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Porque a senhora não gosta de mexer nas florzinhas da senhora? A senhora não usa só a parte da frente da perna? A senhora usa a perna inteira para levantar, né? Então, você precisa trazer o idoso, o tratamento para a realidade dele. E tem uma coisa, a Luísa tem uma personalidade, mas essa personalidade da Luísa se desenvolve, né? Muda de acordo com o paciente. Uma vez eu falei isso no Instagram e eu fui extremamente julgada, mas é porque as pessoas não entenderam o que eu estava falando. Que assim, a Luísa, com um idoso mais simples, fala o problema, tira o sapato na casa. A Luísa, com um idoso de uma classe social um pouco mais alta, discute sobre vinho, fala sobre viagem. A Luísa, com um paciente idoso médico, se comporta de um jeito. A Luísa, com uma paciente idosa, trabalhadora rural, se comporta de outro jeito. Então, para você trabalhar com idoso, você precisa disso. Você precisa realmente reconhecer a realidade de cada um ali e fazer parte dessa realidade. Gerar conexão, né, Lu? Gerar conexão. Só que isso é uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo. Eu não entendia eu não conhecia Bariloche. Mas quando eu fui atender um paciente que viveu lá uns anos, eu pesquisei tudo. E eu falo isso muito para os nossos alunos, que chegou um paciente novo, pesquisa sobre ele. Mas eu moro numa cidade grande. Mas entra no Instagram da pessoa que entrou em contato com você, procura nas redes sociais. Cidade pequena, pergunta para um outro paciente, você conhece fulano de tal? Olha só, me procurou. Nossa, achei tão bonzinho. Dura quando eles falam mal, né? Mas enfim. Você tem que criar essa conexão, porque aí quando a pessoa chega, fica muito mais fácil de você encantar e fidelizar. Não, o sorriso bonito, gente, né? O carinho, aquele pegar na mão, é um charme, é um plus. Se você consegue fazer a conexão e entrar na realidade daquele idoso, fica muito mais fácil dele aderir ao tratamento, gostar de você. Luísa, eu tenho um slide no curso presencial que eu falo, seja camaleão, né? Se adapte ao meio. E é isso aí. Isso, eu acho que é incrível quando tu consegue estar com o paciente e ele se identifica contigo. A gente é assim, os nossos relacionamentos. Tu tem um amigo que não se identifica? Não. Vai chegar eu de paletó para atender um cara simples, o cara falar, tipo, o cara nem vai nem se sentir confortável para deitar e fazer uma ponte. Não, capaz, paletó, por exemplo. Mas é um ambiente, tem ambiente para tudo. Na clínica eu vou atender de calça de moletom, às vezes? Claro que não. Eu tenho que me comportar de outra maneira. E isso gera identificação. Eu acho que, né, Yuri, dica de ouro, cada um aqui, eu acho que hoje a Luísa complementa o que o Rafa falou em relação ao cuidado, atenção, o Lucas falou sobre paciência, e agora tu falou sobre se adaptar ao meio, de se identificar, de gerar conexão. Eu acho que isso é muito forte. Já aconteceu de entrar em residencial do idoso, com estagiários, com alunos, falando, nossa, que fedor. Assim, falar assim, nossa, que cheiro ruim. Meu Deus do céu. Aí eu olhei assim, tipo, ele não falou. Eu tiro da sala. Juro, eu já fiz isso. Não, mas eu já fiz isso. Eu pensei, não é possível que o cara tenha falado isso. Talvez a realidade da pessoa é totalmente diferente. Que bom, parabéns, sabe? Tu não precisou desse meio. Mas se adapta, vê o que está acontecendo, muda, ajusta, e se está ruim, ajusta, muda, chama alguém, organiza, limpa. Então, eu acho que isso faz qualquer pessoa se sentir confortável contigo, Luísa, sabe? E eu te parabenizo, a gente está indo mais para o final já da nossa entrevista, a gente não pode se estender, eu gostaria de ficar aqui conversando, porque senão o aluno vai olhar, vai ver uma hora e meia, vai nos matar, mas quando ele começar a ouvir, ele vai entender que cada minuto aqui valeu a pena, não tenho dúvida disso. E eu gostaria de saber quais são teus projetos para o futuro, se eu vou te ver no Cifir, se eu vou te ver, se tu vai estar lá no Cifir 2024, aí nós aqui da cardiorrespiratória, também na população idosa, é incrível, é um evento grande. Não estou ganhando nada, viu, pessoal? Porque eu estou muito animado para ir. O teu podcast, Luísa,
como que está sendo, onde a gente te ouve, onde a gente te encontra. Eu espero que sim, porque eu não acredito que eu perdi o último Cifir. Então, ano que vem estarei lá, podem contar com a minha presença. E os próximos projetos, pessoal, se a gente pode falar muita coisa, ainda não pode, né? Mas vamos lá. A gente, né, eu e a Isadora Bortolazzi, a gente tem um programa no Instagram que chama Physiolivecast, onde nós entrevistamos profissionais que são exemplos e referências para todo mundo. São 4 dias de programa, então a cada temporada são 4 convidados. Porque a gente queria chamar um monte de gente de uma vez, mas não dá, né? Então, o programa acontece 2 vezes no ano, e esse ano já foi, né? Foi em março e teve agora em agosto. Por enquanto, ele é pelo Instagram, mas nós temos plano, sim, de mais para frente, fazer um podcast mesmo, um negócio... Massa. Um negócio diferente, bem legal. Mas planos para o futuro, né? Esse foi o primeiro ano de Physiolivecast e a gente gostou demais, porque não tem nada melhor... Ambiente, gente, ambiente é tudo. Não tem nada melhor do que você sentar com uma pessoa que tem muito mais conhecimento que você e essa pessoa te ensinar muita coisa. Então, o Physiolivecast, ele foi criado justamente para isso, para criar conexão. Porque quando a gente ia imaginar que a gente poderia sentar com uma referência nossa? Hoje a internet possibilita isso. E a gente tem que usar dessa ferramenta. Com certeza. Então, além do Physiolivecast, que é um projeto meu e da Isa, a gente tem também a Mentoria Reais de Físio, que é a realização de um grande sonho meu, que ela é feita junto com o Jefferson, que foi um professor meu no Einstein, e que eu também fui aluna da mentoria dele, e ele me chamou para participar. Então, a mentoria é um processo, tanto é que a gente comentou, né, Yuri, que a mentoria são 3 meses, só que ela vai realmente surgir efeito a longo prazo. Sim. São 3 meses que vão te fazer incomodar mais do que você já é incomodado. São 3 meses de tapa na cara. Eu ainda sou uma pessoa assim, mais afetuosa, se é que eu posso dizer. Então, eu dou o tapa, mas o meu tapa é com veludo, né? Uma mão de veludo, enfim. E aí agora, né, eu e a Isa, antes de abrir uma nova turma da Reais de Físio, da mentoria, a gente criou uma masterclass que se chama Physio Skills. E eu não posso dizer muito mais ainda, que a gente ainda vai divulgar, mas... Tem que acompanhar, né, Lu, para saber. Tem que acompanhar. Meu Instagram, @lu_cardio.physio. Acompanha lá que vai ter muita coisa boa nessa masterclass. Vai abrir as portas para vocês. E para principalmente vocês que trabalham com idoso. Porque a gente trouxe ali, como eu trouxe para vocês hoje, passos a passos, assim, valiosíssimos para quem quer trabalhar com idoso. Essa questão do encantamento, da fidelização, dos ambientes, de saber se diferenciar, porque a gente estava comentando sobre vestimenta, e eu sou... Gente, eu tenho cara de menina. Então, se eu chego com uma roupa de academia, o meu paciente não tem credibilidade em mim, porque eu tenho carinha de menina, né? Eu sou loira, eu tenho cara de menina. As pessoas não me veem como autoridade. E isso tudo a gente vai discutir na Masterclass Physio Skills. Vocês estão super convidados. Só segue lá no Instagram para você entender mais como é que vai ser o movimento. E, gente, eu tenho um sonho muito grande. Eu queria muito poder ensinar, trazer mais ainda conhecimento do que eu sei, das minhas experiências com o idoso, para o pessoal. Porque não tem nada melhor do que a prática, né? Conhecimento teórico é importante, mas é a vivência que te faz um profissional ímpar. É a vivência que te faz uma pessoa fora da caixa. Quanto mais vivência você tem, maior é a tua chance de ser grande. Então, quem sabe um dia, né, ter essa oportunidade de, assim como vocês, também desenvolver alguma área. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Com certeza. Algo na área, porque é carente. Sim. Ô Lu, o mundo é de quem faz, né? A teoria ela é linda. Eu sou um amante, assim, de estudar, de teoria, mas cada vez mais a gente vem percebendo que o mundo é de quem faz, de quem bota a mão na massa, de quem dá a cara a tapa, né? Então, a gente está aqui chegando no final, cara, e, Lu, se você pudesse deixar, assim, uma mensagem, eu costumo brincar,
de deixar o coração cantar, de motivação, para a pessoa tomar aquela dose de ânimo para acordar amanhã e falar assim, não, hoje eu vou fazer diferente e vou fazer melhor. O que você falaria para essa pessoa? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês que normalmente eu já falo, mas que é muito difícil das pessoas realmente entenderem e colocarem em prática. O fisioterapeuta tem uma questão muito grande com a autoestima. Eu não sei porquê, mas a gente se acha muito inferior, né, a outras profissões. E a partir do momento que você vestir-se da capacidade técnica que você tem, você vai ter muito mais domínio para conseguir dizer para o mundo aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, você precisa estudar, mas você também precisa ser cara de pau. Eu falo muito isso para o pessoal, porque não basta você ser uma caixa de conhecimento se você não tem a capacidade de usar isso a seu favor. Então, a gente precisa ser cara de pau, a gente precisa ser cara de pau para conseguir divulgar o que a gente faz, porque o fisioterapeuta não sabe divulgar. A gente precisa ser cara de pau para fechar parceria. A gente precisa ser cara de pau para ir para eventos, porque eu sou uma pessoa que chega no evento e que conversa com todo mundo. Gente, eu ainda chego assim, gente, eu sou blogueira, tá? Vamos aqui tirar uma foto, quero marcar todo mundo. Você precisa ser cara de pau porque você precisa mostrar para o mundo não só quem você é, mas aquilo que você faz para tornar o mundo um lugar melhor. Boa. Independente da área que você trabalha, você é uma pessoa especial. Só o fato de você ter escolhido ir para a área da saúde já te faz um ser humano diferente. E por que é que você tem tanta vergonha de mostrar e de falar para as pessoas? O conhecimento, gente, quando ele está preso, ele é pequeno. Você precisa dizer, você precisa gritar. Você precisa realmente mostrar o que você faz. Senão, do que importa? Ah, meu paciente vai se beneficiar. Será? Será? Ou será que ele não está te achando um chato? Ah, ele deve estar te achando um chato. A família, então, não vejo a hora de terminar o atendimento. Não vejo a hora de acabar as 10 sessões. Fisioterapia tá cara, né? Ai, tá muito cara. Nossa. Seja um cara de pau, pessoal. Seja um cara de pau. Boa. Uma excelente dica, né Murilo? Galera, vai dormir com a orelha quentinha com tapa agora, hein? Aí foi um tapinha de amor. Não, mas, Luísa, acho que a verdade tem que ser dita. A galera tem que começar. Be brave, né? Seja corajoso. Tu acredita, se esse é o teu propósito, vai. Eu sempre fui muito criticado porque eu não sou perfeito, mas eu faço. Antes feito do que perfeito. É uma das frases que eu tenho anotado assim na minha parede, porque eu posso não escrever um artigo da maneira como deve ser perfeito. Eu posso, não, no início, eu tenho certeza que meus atendimentos não eram tão bons quanto são hoje, depois de 7, 8 anos de formado. Ainda não são perfeitos, mas estão feitos. Eu estou me dedicando. Eu acho que complementa o que tu disse. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar, a gente tem que se arriscar. A vida é difícil aqui, a vida é difícil no Brasil, a vida é difícil em qualquer lugar, que é moleza, morde água, né? Não tem vida fácil. Então, luta, mostra a cara, te entrega, faz, te dedica. Ah, não tenho paciente, não tá difícil. Eu entregava folder nas farmácias quando me formei para poder pegar paciente a domicílio. Qual é a tua desculpa? Tu tem um Instagram, bota 50 pila no Instagram ao invés de IBB, põe 50 pila e faz um tráfego ali, já vai aparecer um, sabe? De um, tu faz um trabalho bem feito, a coisa vai acontecendo. A Rádio Idoso anda pelo Brasil todo, sabe? A gente podia fazer um encontro só para falar de rede social, porque para falar de rede social vai mais umas 2 horas. Com certeza. Mas a gente gostaria de te agradecer muito, Luísa, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua atenção, por todo o aprendizado. Como tu disse, antigamente a gente pagava muito caro para estar perto do mentor, para chegar perto de um mentor. E a gente não fala mentor, tipo, é o cara lá dos livros. Não, a gente tem mentores perto da gente que já passou por aquilo que a gente já passou. Quando a gente investe num curso, muitas vezes, a gente não está pagando ali pelo conhecimento teórico que tem no livro, mas para poder chegar perto daquele cara que vai te dar o caminho das pedras, que vai facilitar o teu caminho, que vai te ajudar.
E é isso que a gente quer fazer aqui. A gente está fazendo praticamente de graça, né, Yuri? Que realmente a gente quer levar isso para mais gente. A gente quer evitar a hospitalização de um idoso. Se a gente saber encaminhar um idoso para o hospital, que nem o Rafa falou, a gente já está minimizando metade dos problemas. Se entregar para a Luísa depois no ambulatório, tenho certeza que esse idoso vai diminuir os riscos de hospitalizar. Pode acontecer, né? Ninguém está livre de acontecer alguma coisa, mas eu tenho certeza que a Luísa vai minimizar e vai entregar muito mais vida, saúde, anos aos nossos pacientes. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Cada vez mais sucesso. Conte com a gente, né, Yuri, nessa caminhada. Eu tenho parceiro já. Que a gente vai estar sempre junto aí pela fisioterapia. A gente está aqui para estar unido, tem paciente para todo mundo e a gente tem que se unir e valorizar a nossa profissão. É pela profissão. Sim. O ambiente transforma, gente. Dorme com essa. Exatamente. Pessoal, muito, muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo, porque vocês são grandes exemplos para muitas pessoas e para mim, principalmente. A gente está aprendendo. Todo mundo aprende junto. Muito obrigado e abraço a todos que estão nos assistindo aí.